Sejam bem-vindos ao Fatos Curiosos canal. E aí, pessoal? Imagina só, você tem 3 anos de idade, brincando na oficina do seu pai, quando de repente um acidente muda sua vida para sempre. Hoje eu vou te contar a história incrível de Louis Braille, um garoto que literalmente criou uma nova forma de enxergar o mundo e que transformaria a vida de milhões de pessoas. Nossa história começa em 1809, numa vila tranquila chamada Coupvray, bem pertinho de Paris. O pai do Louis, Simon René, era celeiro, basicamente o cara que fazia celas, arreios, tudo de couro que você imaginar. E olha, não era uma profissão fácil não, viu? Ferramentas afiadas para todo lado. Então imagina a cena. Tem uma criança de 3 anos, super curioso naquela fase de querer mexer em tudo. E a oficina do pai, para ele era tipo um parque de diversões. Couro por todo lado, ferramentas brilhando, tudo muito interessante para os olhinhos de uma criança. Aí aconteceu o que ninguém queria. O pequeno Louis pegou uma ferramenta afiada, provavelmente uma sovela, aquela agulha grossa de furar couro, e, sem querer, furou o próprio olho. E a coisa complicou um pouco mais. Naquela época não tinha antibiótico, e a infecção se espalhou para o outro olho. E aos 5 anos, Louis Braille estava completamente cego. E agora? Estamos em 1814. Um menino cego, numa época em que ser deficiente visual era quase uma sentença de isolamento total. A maioria das pessoas achava que cegos não podiam aprender nada, que não serviam para nada. Mas a família do Louis, essa galera era diferente. O padre da vila, Jacques Palouis, viu algo especial no Louis. Ele começou a ensinar o garoto, provando para todo mundo que cegos podiam sim aprender. E aí vem a parte massa. Aos 10 anos, Louis conseguiu uma bolsa para estudar no Royal Institute for Blind Youth, em Paris. Era tipo ganhar na loteria da educação. Mas o instituto não era exatamente um conto de fadas não, viu? O prédio era úmido, frio, meio depressivo. Mas ali tinha algo que mudaria tudo. Livros. Mas que livros eram esses? O fundador do instituto, Valentin Hauy, tinha criado um sistema onde as letras eram em relevo. Legal, né? Mais ou menos. O problema é que cada letra era enorme. Os livros eram pesados pra caramba, super caros e ler era lento demais. Era tipo tentar ler um outdoor com os dedos. Mas sabe o que é incrível? Lewis não desistiu. Pelo contrário, o menino era fera no piano, super inteligente e começou a pensar: tem que ter um jeito melhor de fazer isso. E olha, ele tinha só 12 anos quando começou a bolar essa parada. Aí, em 1821, acontece algo muito doido. Aparece lá no instituto um capitão do exército chamado Charles Barbier. E ele tinha inventado um negócio chamado escrita noturna. Um sistema de pontos em relevo que os soldados podiam ler no escuro sem acender luz e entregar a posição para o inimigo. Esperto, né? O sistema do Barbier usava 12 pontos. Era meio complicado e os soldados reclamavam muito. Mas quando o Louis botou a mão naquilo, caramba, ele viu o potencial, mas também viu muitos defeitos. E aí começa a jornada épica. Louis passou anos aperfeiçoando esse sistema. Ele reduziu de 12 pontos para 6, do tamanho perfeito para caber na ponta do dedo. Testava de dia, testava de noite, ajustava, modificava. O cara era obcecado, no melhor sentido da palavra. E finalmente, em 1824, Louis tinha só 15 anos. Ele finalizou o sistema. 6 pontos dispostos em 2 colunas de 3. Simples, genial, perfeito. Com essas 6 bolinhas, você conseguia fazer 64 combinações diferentes. Dava para representar todas as letras, números, até símbolos de pontuação. Os alunos do instituto surtaram. Finalmente podiam ler rápido, escrever suas próprias anotações, se comunicar de verdade. Era libertador.
Mas sabe quem não curtiu muito? Os professores e administradores da escola. Pois é, sempre tem uns que resistem à mudança, né? Acredita que o Instituto resistiu por anos em adotar oficialmente o Braille? Eles achavam que os livros antigos iam ficar obsoletos, que ia dar muito trabalho, enfim, aquela história de sempre. Mas os alunos não estavam nem aí. Eles usavam o sistema escondido, tipo contrabando de conhecimento. Enquanto isso, Louis se tornou professor no próprio instituto. Ele ensinou geografia, álgebra, música e, claro, sempre que podia, ensinava seu sistema. Mas, infelizmente, a tuberculose pegou ele forte. Naquela época, essa doença era praticamente uma sentença de morte. Em 1852, com apenas 43 anos, Louis Braille morreu. E sabe o que é mais triste? Ele morreu sem ver seu sistema sendo oficialmente adotado. Mas calma, que a história não termina aí. 2 anos depois da morte dele, em 1854, o sistema Braille finalmente foi reconhecido oficialmente na França. E aí espalhou que nem fogo na palha. Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, em poucas décadas o mundo inteiro estava usando. Hoje, mais de 170 anos depois, o sistema Braille é usado em praticamente todos os países do mundo. Está em elevadores, remédios, livros, placas de sinalização. E com a tecnologia moderna, displays em Braille, impressoras, até smartphones com feedback tátil. Em 1952, no centenário da sua morte, os restos mortais de Louis Braille foram transferidos para o Panteão de Paris, onde ficam os maiores heróis da França. Mas sabe o que é mais legal? Suas mãos ficaram em Coupvray, sua cidade natal. Porque foram essas mãos que mudaram o mundo. E aí, curtiu a história? Olha só que incrível. Um acidente que poderia ter destruído a vida de uma criança acabou sendo o pontapé inicial para uma revolução que deu independência e dignidade para milhões de pessoas cegas ao redor do mundo. Louis Braille provou que limitações podem ser apenas trampolins para a grandeza. Só para você ter uma ideia, estima-se que existam cerca de 39 milhões de pessoas cegas no mundo hoje. E todas elas, de alguma forma, se beneficiam do trabalho daquele garoto franzino de Coupvray. Isso sim é deixar um legado. Se você curtiu essa história, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho. Conta aqui nos comentários, você já tinha ouvido falar do Louis Braille antes? Conhece alguém que usa o sistema Braille? Vamos trocar uma ideia. E lembra, pessoas comuns podem sim mudar o mundo. A gente se vê no próximo vídeo.